o nosso cordial abraço de fraternidade a todos que neste momento nos assistem. Que a luz que emana do coração de Jesus nos ilumine a caminhada. Que Deus, nosso Pai, na sua infinita bondade, provedor da vida, nos abençoe, nos proteja, alimente a nossa fé, sustente a nossa esperança, na certeza de que dias melhores virão. Que o Senhor Deus, provedor da vida, alimente a nossa fé, para que possamos dar prosseguimento à nossa caminhada de redenção nesta escola, nesta universidade chamada Planeta Terra, onde encarnados estamos, passando por mais uma experiência na conquista da nossa plenitude espiritual. Que a luz que emana do coração do Mestre Jesus, que o olhar de Deus recaia sobre todos nós, que o manto sacrossanto de Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe espiritual, nos agasalhe a alma neste momento histórico pelo qual estamos vivendo aqui na Terra, que passe por um processo de transformação, galgando uma nova condição de vida, saindo da condição de mundo de provas e expiações, onde o sofrimento prevalece, e assumindo nosso planeta a condição de mundo regenerador. No de provas e expiações, prevalecendo a dor e o sofrimento. No mundo de regeneração, a paz, a harmonia, a compreensão entre as criaturas. Nós encontramos uma passagem contada por João Evangelista, em que ele intitula essa passagem Relatos do Evangelho. Essa passagem acontece na época de Jesus, evidentemente, nas proximidades de Samaria. Uma jovem que residia numa aldeia nas proximidades de Samaria. Estava junto ao poço de Jacó, com seu cântaro, seu vasilhame, para buscar água
com certeza para abastecer os seus amados. Quando ela percebeu a aproximação de um homem, e ela, admirada pela beleza extraordinária daquele homem, falou a ele: meus pais reuniam-se na altura daquele monte, lá na frente, um pouco distante daqui, como o senhor pode ver, é o Monte Corazim. Lá, meus pais contemplavam Deus, oravam, meditavam. E aquele homem falou à jovem moça: em Jerusalém existe um templo. E ela disse: mas temos nós aqui em Corazim também o nosso templo. E Jesus percebeu que naquele momento parecia estar havendo uma separação de fiéis. Havia o grande templo em Jerusalém, e uma parte dos frequentadores do templo de Jerusalém estavam frequentando Corazim. Talvez por motivo de interpretação da própria doutrina do Mestre, parece uma separação de alguns frequentadores do grande templo de Jerusalém. E Jesus acrescentou carinhosamente as seguintes palavras para a jovem: nós podemos contemplar Deus através da nossa consciência. E nesse momento chegava silenciosamente o discípulo João. E João ouviu as palavras de Jesus, afirmando à jovem que poderíamos contemplar Deus através da nossa consciência. E a jovem perguntou: mas, Senhor, podemos contemplar em Jerusalém? Podemos contemplar em Corazim ou em ambos? E ele voltou a afirmar carinhosamente: o templo de Deus está dentro de cada um de nós. João ficou meio pensativo e não pôde deixar de questionar o mestre. E disse: mestre, então não devemos dar valor aos templos de pedra? E Jesus falou: o importante, João, meu amigo fiel, é que as criaturas aprendam, antes de tudo, construir na sua alma, o templo de Deus.
construir na sua alma o templo de Deus. Porque, evidentemente, quis dizer Jesus, que podemos frequentar e devemos frequentar, e é importante que se frequente, os templos com os quais nós temos afinidades. Mas é preciso que construamos na nossa alma o altar de Deus, o templo de Deus. E através da nossa consciência, vibrarmos fervorosamente na direção da divindade. João ficou pensativo diante das palavras de Jesus. E Jesus acrescentou a João: João, meu amigo, chegará um tempo em que as criaturas terão construídas na alma o templo de Deus. E a partir deste momento, cada ser terá no coração o sacerdote da sua alma. Um dia retornarei ao reino de meu Pai. Irei me reunir com aqueles que me ajudaram fervorosamente a construir este mundo, este planeta Terra, abençoado pelo meu Pai. E haveremos nós, Jesus e os espíritos com os quais ele se referia, aos quais ele se referia. Queriam então resgatar as verdades da doutrina que ele deixou na Terra para servir de orientação às criaturas que aqui aportam. Porque ao longo do tempo, dizia Jesus para João, a humanidade, de certa forma, deturpou parte dos meus ensinamentos. E é preciso que a minha doutrina seja resgatada na sua integridade. Na forma que eu plantei a semente da minha doutrina aqui na Terra, deve germiná-la e continuar ao longo dos séculos. As mesmas palavras, com os mesmos sentidos que foram apresentadas na época, que foram apresentadas por mim, João, a humanidade fervorosa que me seguia. A jovem, quando teve aquele contato com Jesus, e ela não sabia que era Jesus, porque até então, naquela aldeia em Samaria, se ouvia falar que nas cercanias, nas vizinhanças da cidade, da aldeia, havia
um homem que era capaz de curar os leprosos, devolver a visão daqueles que já não mais enxergavam, que fazia milagres. E havia uma ânsia do povo em conhecer este homem. E quando ele conversou com ela, ele fez revelações a ela, da vida dela, sem que ela tivesse falado para ele. E ela concluiu: eu acho que eu estou diante de Jesus. Deixou seu cântaro ali, ao lado do poço de Jacó, e correu até a cidade, no centro da aldeia. E gritava pelo caminho: venham, venham ter com o profeta, que a meu ver é Jesus Cristo, porque ele falou de coisas sobre a minha vida que eu não havia falado para ele. Ele sabe do que se passa conosco, ele sabe do que trazemos no âmago da nossa alma, do nosso coração. E as criaturas vieram ao encontro da jovem e partiram em direção do poço de Jacó, onde estava Jesus. E lá, uma multidão de criaturas com muita fé, de criaturas enfermas, em busca da saúde, do restabelecimento, do bem-estar físico e espiritual. Mas também havia alguns curiosos que foram apenas para ver se era verdade o que a jovem falara na aldeia, na cidadezinha, no centro da aldeia. E Jesus ali então realizou alguns milagres e todos saíram felizes. Jesus afirmava sempre a João: que em breve iria retornar ao reino do Pai. E João ficava preocupado porque, sem a presença de Jesus, como eles iriam conduzir a sua doutrina, os discípulos e aqueles ligados aos seguidores de Jesus, os mais perto de Jesus, que eram seus discípulos. E quando Jesus afirmou que ia restabelecer a verdade da sua doutrina, João lembrou-se que naquela época, quando Jesus partiu, seus discípulos saíram a divulgar os ensinamentos de Jesus. E já naquele momento haviam algumas discordâncias na interpretação da doutrina. E Jesus, nos dias atuais, peregrina pelas galáxias que se espalham pelo universo, visitando constelações
planetas e convidando espíritos iluminados para ajudá-lo nessa tarefa histórica pela qual a Terra está passando. Fim de uma era, início de uma nova era. É um momento de transição. E ele precisa muito desses amigos espirituais, como também precisa de nós que habitamos o mundo neste momento histórico de transição de um mundo de dor, de prova e expiações para um mundo de regeneração, para um mundo onde a harmonia, a paz e o amor prevalecerão. E já há muito tempo, espíritos luzeiros estão reencarnando na Terra. E nos dias de hoje, continuam reencarnando esses espíritos aqui na Terra, para dar este grande impulso e alavancar a transformação do nosso planeta Terra para uma condição de felicidade, mesmo relativa. Alguns desses espíritos não reencarnarão. Alguns não reencarnarão. Permanecerão na espiritualidade, fazendo um elo de ligação entre o céu e a terra, trazendo suas mensagens de amor, de alento, de esperança, de estímulo ao crescimento da fé das criaturas, manifestando-se através dos médiuns que terão uma função muitíssimo especial, trazer as palavras, trazer à humanidade as palavras, os pensamentos, os conselhos dessa pleiade de espíritos luzeiros que ficarão gravitando em torno da atmosfera da Terra. Muitos encarnarão, outros, como dissemos, ficarão fazendo o elo de ligação entre o céu e a terra. Para que este mundo se transforme num mundo melhor, preciso é que a transformação se inicie através de cada um de nós, promovendo a tão decantada reforma íntima, alimentando a nossa estrutura emocional com os bons pensamentos, com as boas ações, potencializando os sentimentos nobres que cada um traz dentro de si, alguns em estado latente, e dissipando as sombras que ainda muitas vezes tomam conta da nossa mente e abalam
a nossa estrutura emocional. Não podemos esperar os tempos chegaram. Anunciava Jesus naquela época. Chegará o tempo em que a paz reinará neste mundo. Eu não vos trago a paz do mundo, eu vos trago a Deus, a paz de Deus. Eu vos ofereço a paz de Deus, que o mundo não pode dar. E estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus sempre presente esteve, continua presente junto a nós. É o governador do planeta. Ajudou a construir e acompanhou a formação deste planeta. E hoje, com a ajuda desses espíritos que aceitaram o seu convite para vir a este mundo, promover esse processo de transformação para o mundo de regeneração, eles contam com a nossa colaboração. E aí repetimos, preciso é que estejamos sempre em harmonia, alimentando a paz interior, amando, respeitando, exercitando a caridade da matéria, mas também a caridade da palavra, do sorriso, do olhar doce, da aproximação daquela criatura caída nas sarjetas e levar a ela uma palavra de alento, um sorriso, estimulando nele a sensação de que ele é um ser humano que está passando por um momento de dificuldade. E os momentos de dificuldade pelos quais passamos são necessários para a nossa alma, para o nosso espírito encarnado, para a nossa alma. Não é o acaso que a dor nos visita, não é pela vontade de Deus, é necessidade nossa de passar por determinadas situações de dificuldade, de dor, de preocupação. E essas criaturas que se encontram abandonadas pela sociedade necessitam de um sorriso, de um olhar, de um cumprimento, para que elas possam se sentir integradas ao meio onde elas estão, porque elas se sentem abandonadas. Nós temos o hábito de deixar sempre para mais tarde aquilo que devemos realizar. As nossas responsabilidades em todos os sentidos. Quase sempre achamos que nós temos tempo. Chegará o tempo em que realmente eu me dedicarei a tal tarefa, que eu me dedicarei
ao serviço no atendimento à filantropia, por exemplo. Eu irei me dedicar ao atendimento às criaturas que residem nos arredores da cidade onde eu vivo, e não faltará tempo para que eu possa me engajar em grupos que promovem o auxílio a essas criaturas necessitadas. Tem uma mensagem que recebemos numa casa espírita onde estávamos, que diz assim: não espere um sorriso para sorrir. Não espere ser compreendido para compreender. Não espere. Não espere ser agradado para agradar. Não espere a ausência de um amigo para dar valor à amizade. Não espere a enfermidade para dar valor à saúde. Não espere o desencarne para dar valor à vida. Não espere. Não espere o luto para reconhecer quem hoje é muito importante para você. Não espere ser amado para amar. Não espere o perdão se você foi culpado. Não espere. Não espere que alguém diga eu te amo para você dizer eu também te amo. Não espere. Os tempos são chegados e não podemos perder essa preciosidade. E Deus coloca ao nosso lado anjos para nos auxiliar na caminhada e construirmos, cada um de nós, construir o templo de Deus em nossa alma, no nosso interior. E quando construímos o templo de Deus em nós, o nosso lar se transforma também num templo de Deus. Com certeza. Com certeza. E aí a harmonia vai tomando conta da nossa vida e da vida daqueles que nos seguem. Porque pelo exemplo, eles vão seguindo a postura daqueles que se transformam para melhor. Recebemos também de uma casa espírita uma mensagem psicografada de uma carta que nesse momento eu ofereço para todos vocês que estão nos ouvindo. Ela é direcionada a todos nós. Eu posso, o título da carta. Eu posso orientá-lo para a vida, mas não posso vivê-la por você. Eu posso mostrar-lhe caminhos, mas não posso estar neles por você.
Eu posso levá-lo ao templo de Deus, mas não posso fazê-lo crer em Deus. Eu posso mostrar-lhe a diferença entre o certo e o errado, mas não posso decidir por você. Eu posso. Eu posso intuí-lo a ter belos sentimentos, mas não posso fazê-lo belo por dentro. Eu posso dar-lhe conselhos, mas não posso segui-los por você. Eu posso dar-lhe amor, mas não posso impô-lo a você. Eu posso ensinar-lhe a compartilhar, mas não posso fazê-lo generoso. Eu posso ensinar-lhe o respeito, mas não posso forçá-lo a ser respeitoso. Eu posso aconselhar-lhe sobre os amigos que você deve ter, mas não posso escolhê-los por você. Eu posso alertá-lo sobre as impurezas que lhe ameaçam, mas não posso mantê-lo puro. Eu posso alertá-lo sobre os vícios, drogas, coisas que possam colocar-lhe em risco, mas não posso dizer não a tudo isso por você. Eu posso falar-lhe sobre o sucesso espiritual, mas não posso alcançá-lo por você. Eu posso ensinar-lhe sobre a gentileza, mas não posso forçá-lo a ser gentil. Eu posso orar por você, mas não posso fazer com que você tenha em Deus fé. Eu posso falar-lhe da vida, mas não posso garanti-la nem vivê-la por você. Eu posso dar-lhe amor, carinho, ternura, por toda a minha existência. Isso eu posso e faço. E continuarei fazendo por todo sempre, porque a Deus eu roguei a oportunidade de lhe orientar. Assinado, seu anjo da guarda. Seu anjo da guarda. Ele quer o nosso bem, está sempre ao nosso lado, mas muitas vezes, pela nossa invigilância, nós nos afastamos do nosso anjo da guarda. Alimentemos, meus amigos, alimentemos o amor que Jesus exemplificou quando conosco esteve. Esse amor puro, sublime, libertador. Porque o amor é a chave de luz que abre a porta divina do nosso coração, onde reside a nossa alma,
quando alimentamos a paz, a nossa alma permanece diante do templo de Deus, construído dentro do nosso coração, para a contemplação da nossa alma. Nós agradecemos a gentileza, a paciência que tiveram de nos ouvir. Rogamos a Deus que nos ampare, que nos abençoe nossa caminhada, que abençoe nosso mundo, nosso planeta Terra, nossos amigos, nossos familiares. Ficai com Deus em vossas almas, com Jesus em vossos corações. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre todos nós, boa vontade entre toda a humanidade. Graças a Deus, que Deus nos ampare, nos abençoe, agora e sempre.